Reverendíssimo Diácono, caros filhos, no dia de hoje celebramos Santo Agostinho. E como ouvimos no Evangelho, um grandioso pastor que soube em tudo apontar a Deus. Teve inúmeros escritos, buscou com firmeza guiar aqueles que lhe foram confiados, mas muito mais do que livros, do que obras, é a vida de Santo Agostinho. A principal marca talvez seja a sua conversão. Mas para isso é necessário olharmos para o todo. E quem era Santo Agostinho? Um jovem nascido ao norte da África, de uma família que tinha certas posses, muito ambicioso diante daquilo que poderia fazer. Era de extrema inteligência e por isso foi indicado pelos seus pais a estudar. Sua mãe, extremamente piedosa, a quem ontem celebrávamos, Santa Mônica, buscou direcioná-lo, mas Santo Agostinho queria mais as coisas, as sabedorias do mundo, inteiramente ambicioso pela verdade, assim o buscou, e queria certa independência. Por isso, já aos 16 anos, partiu a estudar fora e muito rapidamente conseguiu ser diplomado. Mas depois foi a Roma. Foi a Roma e ali começou a ganhar prestígio. Começou a ser mais, tinha uma excepcional oratória e buscou cada vez mais a isso se inteirar, conhecer a verdade, organizar as coisas. Indicado por um amigo seu, foi a Milão. Foi a Milão por ser ali a capital do império, foi a Milão porque ali estava a sua grande oportunidade de crescimento, de ser não somente um grande intelectual, mas de poder ser aquilo que desejava. Hoje não tenho uma palavra boa para expressar, mas era o porta-voz. Tudo que o então imperador falava seria por ele, era isso que ele almejava e o conseguiu. Mas era ambicioso, buscava conhecer inteiramente a verdade e por isso começou a organizar mais, conhecer a filosofia de Platão, buscar grandes pensadores e retóricos, e a isso, diante da oração de sua mãe, foi levado então até o bispo daquela região. Bispo que era notável pela sua oratória, Santo Ambrósio. Foi vê-lo unicamente para apreciar e, diante do seu olhar, aprender. Mas as suas palavras foram mais do que mero aprendizado. Começaram a tocar e a mexer com Agostinho. E aquele que buscava a verdade e os conhecimentos das coisas do mundo não conseguira ver na heresia maniqueia a verdade. Diante das contradições, diante da superficialidade, então começou a se voltar, a aprender, a se inteirar das coisas. É fato que Santo Agostinho tinha um outro grande problema. Buscava os prazeres da carne. E por isso ouvimos o Salmo expressar: como poderá ter vida pura? Somente com Deus. Muito jovem teve um filho, Adeodato, a quem seguia, mas não era muito presente. E até que, diante dos seus estudos, na sua ambição de conhecer, ouviu ao longe
um grupo de crianças brincar. E diante dos trocadilhos do seu cantarolar, ouviu a voz do Senhor: toma e lê. Toma e lê. Tolelede, tolelede. Impelido, apesar de rejeitar extremamente a Sagrada Escritura, pois achava que era uma coisa muito superficial, pegou, abriu e foi direto e certeiro no capítulo 13 da carta aos Romanos. Já é hora de decidir. Não viver mais nas coisas do mundo, na superficialidade, mas se revestir de Deus. Ali, no versículo 13, mostrava a sua realidade, a sua baixeza. E o ponto seguinte, o versículo 14, mostrava aquilo que Deus queria dele: revestir-se de Cristo. Movido, foi então a quem poderia conceder este caminhar, Santo Ambrósio, que foi o dirigindo até a sua conversão. E aos 33 anos, e seu filho com 15, foi então batizado. Só depois empreendeu um caminho de sair das coisas que sempre adiava para decidir-se por Deus, estar com Ele, e a partir deste decidir, desceu então para onde o Senhor lhe impelia. Na região de Óstio, teve sua mãe diante dos seus olhos falecer, e chegado à região de Hipona, viu seu próprio filho também padecer. Buscou então a vida religiosa, inserir-se na vida eremítica diante de um grupo, e ali, excitado pelo povo, apesar de tanto fugir, aceitou o sacerdócio. Com a idade avançada, o bispo queria que fosse ele então seu auxiliar e depois sucessor, mas também buscava esquivar-se, até que mais uma vez ouvir aquilo que o ditado já diz: a voz do povo é a voz de Deus. Com um certo forçar, aceitou a ordenação episcopal. E assim temos aquele que empreendeu grandiosos escritos, grandiosas lições e a condução do povo. Mas o mais marcante é o saber escutar a Deus. Devemos também nós aprender a tomar e ler, não só a Escritura, mas aquilo que o Senhor pede para nós a cada dia. Este querer, este decidir-se por Deus, não mais ficar adiando e adiando a nossa conversão, adiando o cortar aqueles hábitos ruins, adiando o continuar colocando as coisas do mundo à frente de Deus. É hora de decidir-se, assim como Santo Agostinho fez, decidir-se e aprender a ouvir o Senhor e a se deixar conduzir por Ele. Que possamos também nós, não por ouvir crianças brincarem do lado de fora, mas por ouvir o Senhor que grita dentro de nós também, desejar esta conversão que o Senhor pede hoje e no decorrer da nossa vida, para que possamos verdadeiramente estar nele e viver por Ele e com Ele. Que assim não aconteça conosco aquilo que Santo Agostinho lamenta-se: o do tarde amar, Senhor. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, que nós possamos aprender a buscar dentro aquele que está dentro, e assim manifestar a todos aquele a quem amamos. Amém.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,